Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Eu tava meditando agora, chega meus olhos cheios de lágrimas, tá, pessoal? A emoção veio, né? É assim, tá? Agora tô tentando me enxugar aqui, tá? Pra poder a gente começar o nosso estudo, tá, pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui, tá? Nessa realidade, a gente, pessoal, tá tentando melhorar, tá? A gente, às vezes, tem falhas, às vezes a gente, como é que se diz? Não faz aquilo realmente o que, o que a espiritualidade quer, tá? Mas tá tudo certo, tá? Porque a gente é um aprendiz, a gente tá aprendendo, tá? Tá, estamos nessa caminhada aprendendo, é assim mesmo, tá? E com o passar do tempo a gente vai melhorando, entrando entrando numa frequência, numa, numa consciência maior, numa energia melhor, tá? A gente vai sabendo lidar com o nosso ego, com as coisas, com as coisas humanas que existem aqui nessa realidade, tá? A gente vai aprendendo, pessoal, tá? E para isso que a gente está aqui, trabalhando a espiritualidade, tá? Para a gente ir melhorando. E graças a Deus, pessoal, eu tenho ouvido relatos aí, feedback, né? De pessoas que assistindo aqui os meus vídeos, tá, pessoal? Melhoraram, né? Nossa, pessoal, isso é muito bom, tá? Graças a Deus elas melhoraram, porque eu tô melhorando também, tá? Eu não sei se você tem reparado, tá? Eu tô melhorando. E é isso. Por quê, pessoal? Né? Porque esse é o nosso propósito aqui, tá? A gente é um ser dimensional, um ser espiritual, tá? Que a gente está aqui e que a gente está se atrapalhando aqui com as coisas desse mundo, com o ego, né? É o meu tema de hoje, tá, pessoal? Que eu vou falar porque eu tenho visto que tem muitas pessoas, tá, nova no meu canal, muitas pessoas, às vezes, que é de outro grupo religioso, não têm ouvido sobre isso. Ela diz, o que é isso, meus irmãos? O que é ego? O que é? Tá? Algumas pessoas que é da psicologia, tem aqui no meu canal, tá? Tem pessoas aqui, amigo meu, que são da psicologia, terapeuta. Eles entendem o que eu estou falando, né? Pessoa da espiritualidade, ele entende. Porque esse tema sobre o ego, ele é falado na psicologia, psicanálise, né? É falado também na espiritualidade, tá? E aí tem pessoas de outros grupos, tá, pessoal, religioso aqui, que não tem ouvido sobre isso, tá? Se ouviu, não entendeu ou sabe, então, eu tô aqui para explicar, sem problema nenhum, tá? Eu até já falei sobre esse ego aqui, tá? Mas vou agora falar mais com ênfase para a gente entender essas coisas, tá, pessoal? É o meu tema de hoje, né? Cadê? Cadê onde que eu escrevi tudo? Será que já apagou? Então vamos ver aqui, não. Tá aqui, pessoal. Tá aqui o estudo que eu fiz, tá? Me dedico, tá? A estudar. Já vim estudando, que eu tomei psicologia, psicanálise, né? Então já venho estudando sobre isso, mas eu me dedico para relembrar as coisas, tudo que eu aprendi na faculdade aí de psicologia, tá? Psicanálise também, tá? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, qual é o nosso tema? O que é o ego humano? Então, o que é o ego humano, pessoal? Você é um ser humano, pessoal? Então você tem ego, tá?
Mas cadê esse ego, irmão Samuel? Aonde ele fica? Então, é o que a gente vamos aqui saber o que é isso, né? Que foi usado pelo Freud, né? Pela psicanálise, ele trouxe na psicanálise, ele usou esse nome. Mas o que significa esse nome também, ego? Né? Também vamos saber aqui, tá? Eu preparei aqui tudo para a gente saber sobre isso, tá? Então, o que é o ego humano, pessoal? É a primeira pergunta que a gente vai ter que responder. Aí, outra pergunta que eu coloquei: e por que temos que controlar a nossa personalidade? Porque, pessoal, o ego é a nossa personalidade aqui que a gente vive aqui nessa realidade. É o ego, tá? É a nossa personalidade. É por isso que eu... Por que, que a gente tem que controlar essa nossa personalidade, esse nosso ego? Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução para você já ir estudando e pensando como é isso. Porque você tem um ego, eu também tenho, tá? E esse ego, essa personalidade, tá, pessoal? Pega pega muitas pessoas que estão em evidência. Por exemplo, eu mesmo que estou gravando vídeo aqui, pega pessoas, tá? Líderes, pessoas muito. Pega todo mundo, tá? Mas aquele mesmo que infra o ego, aquele que o ego manifesta na vida dele, são pessoas que estão em evidência. Pessoas como terapeuta, pessoas que estão em público, tá? Que se mostram, então, pastores, líderes de várias coisas, né? Você quer dirige pessoas, então esse ego pega você, tá? E você tem que controlar essa personalidade para que esse ego não se torne um, uma negatividade para você, se torne uma positividade. Ele venha trazer benefício, não malefício para a sua vida, tá? E pega muito, tá, pessoal? No meio espiritualista aqui, nossa, não é fácil, tá, pessoal? Mas é isso, pessoal. O nosso trabalho aqui do relacionamento humano. É o que a gente tem para hoje. É o que a gente tem pra... E a gente tem que cuidar disso. Como é que a gente faz? É o que a gente vai saber como controlar esse nosso ego, essa nossa personalidade. Tá bom, pessoal? Então, mas primeiro vamos responder a pergunta: o que é o ego humano? Humano, né? A gente é humano ou não é, pessoal? O que é o ego do ser humano? O que é isso, pessoal? Tá? Então, vamos responder essa pergunta e depois eu vou entrar, vou dar ênfase aqui, tá? Então, ele fala: o ego humano é uma parte da personalidade que faz a mediação entre o instinto e as normas sociais e o desejo pessoal. Então, pessoal, essa primeira estrofe aqui que ele fala, tá? Isso Freud, né, fala sobre isso, né? Então, ele fala que esse ego humano, do ser humano, né, é uma parte da personalidade, é uma parte da gente, não é totalmente toda a nossa, é uma parte da personalidade que faz mediação. Então, ele faz mediação entre o quê? Ele é o mediador. O mediador. O ego é o mediador entre o instinto. Então, o que é o instinto que Freud fala? São aquelas energias inconscientes. Então, o ego é um controlador dessas energias. Porque ele quer que você entre nas normas sociais. A gente só vive aqui em sociedade por causa do ego, tá? Para você entrar nas normas sociais e o desejo pessoais. Então, são coisas que esse instinto tem que controlar, faz a mediação entre o impulso instintivo, impulso da carne, né?
a energia, as normas sociais, o que a gente... Porque a gente não pode fazer tudo que vem no instinto da gente. E o desejo pessoal. Então, ele vai controlar tudo isso. Então, você vê a importância do ego. E eu vejo algum espiritualista que tem que matar o ego. Você matar o ego, você não vai existir aqui, pessoal. Você não vai se relacionar aqui socialmente com as pessoas. Não é isso, não é matar, pessoal. É ter o controle dessas energias, tá? E a espiritualidade ajuda nisso, tá? A você entrar no caminho de equilíbrio, de controle dessas energias que circunda a nossa consciência, tá? Entende, pessoal? Por que ele fala que é uma personalidade? Porque é a personalidade aqui do eu, do homem inferior. Não é uma personalidade superior, tá? Porque a nossa identidade superior é o nosso eu superior. Essa é a nossa personalidade superior, tá? É bom a gente entender isso. Eu já falei aqui sobre o eu inferior e o eu superior. Tá aqui no meu canal, tá? Para vocês entenderem isso, tá? Quando eu estava explicando essas coisas, tá, pessoal? Teve uma pessoa no meu canal que ela ficou assim, nossa, eu nunca vi uma explicação dela. Ela ficou surpresa, tá, pessoal? Não sei por que ela ficou surpresa, tá? Não me conhece, ela viu aqui um canal aqui, tá? Um jovem, tá? Negro, tá? De uma periferia explicando isso, tá? Então, acho que isso que deixou ela surpresa, tá, pessoal? Mas é isso. Como é que se diz? A gente não é aquilo que a pessoa determina pela uma sociedade. A gente não é isso, pessoal, tá? Eu, por exemplo, a minha consciência está aqui. Eu sei que eu nasci aqui em uma comunidade, a minha mãe é lavadeira, eu moro aqui em uma comunidade pobre, eu sou pobre, tá? Eu tenho aqui as minhas dificuldades sociais, mas não no pensamento, não na consciência, tá? Então, eu acho que foi isso que deixou esse rapaz aqui do meu canal, né, que ele assistiu meu vídeo, ficou surpreso em eu explicar essas coisas aqui, tá? Mas porque eu fui para a faculdade, eu tomei essas coisas, tá? Aprendi, tá? E tem muitas pessoas que às vezes não acreditam, às vezes olha assim com a cara. Esse cara é psicoterapeuta, é psicanalista, e tem muita gente que duvida ainda, tá, pessoal? Tá bom, pessoal. Eu não sei, eu não tenho cara daqueles Freud, daquelas pessoas, tá? Tem pessoas aqui, os meus amigos psicólogos, psicanalistas, eles querem se aparentar como um psicólogo. E como é cara de psicólogo? Tá? Eu não entendo, tá? Isso também é o ego, tá, pessoal? Isso é o ego. Pessoas, o título começa a influenciar. Eu lembro quando lá as pessoas estavam lá se formando, elas já agora eu sou psicólogo e vou ter que fazer a cara de psicólogo. Eu digo, o que é isso, rapaz? Que negócio é esse? Mas é isso, pessoal. Isso faz parte do ego humano das pessoas, tá? Então, a gente leu a primeira parte que ele diz que é um mediador, é aquele que faz a regulação entre o instinto, as normas sociais e o desejo pessoais. Ele é responsável, então, o ego do ser humano, né? Ele é responsável por interpretar a realidade, as emoções, a memória e a percepção. Então, o ego da gente humana ele é responsável por isso. Porque aí ele vai interpretar as emoções, a memória
da pessoa e a percepção que a pessoa está tendo da realidade. É isso que o ego... Então, veja como esse ego, pessoal, enquanto a gente tem corpo aqui, ele é importante. Deu para entender, pessoal? Porque como é importante o ego, né? Não é para matar ele. Né? A gente não pode, senão tá matando a gente mesmo, tá? Não pode fazer isso. É saber administrar esse ego, tá? Principalmente, pessoal, a gente que é psicanalista, que está em evidência, tá? Como é que se diz? Está em uma redes sociais, pessoas lhe seguem, você é um líder religioso, você tem que tomar cuidado com isso aqui. Porque já tem muito aqui que se atrapalharam por causa desse ego. E a Bíblia tá informando, tá nos orientando a nossa consciência, tá? A, como é que se diz? Orientando a nossa consciência como é que se diz? A desvencilhar dessa energia do ego. Porque essa energia do ego é muito, como é que se diz? Pode ser muito prejudicial para a nossa caminhada espiritual. Porque toda a informação que a Bíblia traz é para que a gente se equilibre espiritualmente, a gente evolua, a gente entre na iluminação espiritual. Toda a informação da Bíblia, tá? Teve até uns aqui que precisa ler a Bíblia, tá? Ou alguns espiritualistas aqui dizendo que não tem salvação, não tem libertação e não tem iluminação na Bíblia. Eu digo, precisa ler a Bíblia também. Eles estão lendo livros aí espirituais, tá tudo certo, tá? Mas tem que ler a Bíblia também. E tem que ler com a direção da espiritualidade. Tá? Para não se atrapalhar, tá? Como os muitos evangélicos aí estão se atrapalhando aí, tá? Então, teve um que ficou surpreso que eu mostrei isso na Bíblia. A salvação, a libertação, tá? A libertação, que era a libertação do ego, que Cristo veio fazer, e eu mostrei que existe a iluminação na Bíblia. É por isso que, às vezes, tem alguns religiosos que, às vezes, ele quer me dar até o murro, que... Mas é isso, pessoal. Tá na Bíblia, mas você que não estava enxergando. Porque você colocaram uma visão totalmente distorcida da Bíblia, você. Porque as escrituras, pessoal, não é da igreja evangélica, não é da igreja católica, não é dessas pessoas, tá? Essas pessoas se apropriaram disso e estão colocando isso aí, tá? E tem muitas vezes espiritualistas que não lê, pessoal, a Bíblia. Examinar ela, estudar ela, né? Tem que fazer isso, tá? Aí ele fala, e quais são as funções do ego? Então, qual é a função do ego? Ele diz que lá quer mediar, né? Mas existe mais funções que o ego faz. Qual é? Regular impulso, instinto biológico, então, instinto do nosso corpo biológico, né? Ele vai regular esses impulsos. Na hora que fala o nome impulso, pessoal, tá falando de energia, né? Então, a gente vai controlar as energias que tem no nosso corpo biológico, que às vezes são energia instintiva, né? Que às vezes não energias baixas, as energias, a gente vai ter que controlar isso. Uma das energias que a gente tem que controlar, às vezes, é a nossa pulsão sexual. A gente vai controlar. Não é para deixar que a gente não vai usufruir dessa energia. A gente pode usufruir, tá? Que é uma energia como qualquer... Mas é uma energia que precisa ser controlada. A gente não pode sair aí, agora eu vou sair,
aí praticando sexo à vontade. A gente não pode fazer isso, tá, pessoal? Aonde está a moral? Aonde está o respeito? Ainda mais que você vai querer satisfazer essa sua energia, você vai usar um corpo de outra pessoa. Como é que você vai usar o corpo da outra pessoa? Tá? Então, tem que ter consciência, tá? Não pode ser assim. Essa energia está em todo mundo, tá? É um instinto biológico que é colocado que aquela pessoa que tem corpo, ser humano, todo mundo tem. Mas a gente tem que saber controlar. Então, essa é uma função do ego, tá? Orientar, ele fala, orientar a personalidade em forma como vemos o mundo. Então, orientar esse ego para ele ver o mundo de outra forma, não do jeito que ele só vê, que ele só quer, o ego só está puxando para si. E não é assim, pessoal. A gente tem que viver em sociedade. O ego é assim, pessoal, tá? Por isso que vem egoísmo, a pessoa está pensando só em si. Não pode ser assim. Mas a gente não vai pensar na gente também, a gente tem que pensar na gente também. Mas não exageradamente. Então, tudo que sai do controle exagero, você está fora da frequência que a espiritualidade quer. Tá? Aí o que é que ele fala mais? Ajudar a tomar decisões e agir de acordo com as regras. Então, o ego vai fazer isso, que você vai ajudar você a elaborar para você tomar decisões de acordo com as regras sociais aqui que a gente vive. Tá? Por isso que o ego é importante também. Manter a autoestima e a autoimagem. Então, o ego faz com que a gente mantenha a nossa autoestima, a nossa cuide da gente, cuide do corpo, tá? Mas não pode haver exagero. Tem pessoas que, principalmente mulher, entra numa vaidade totalmente exagerada. Então, sai da frequência. Isso é o ego trabalhando, tá? Na vaidade exagerada, tá? Então, esse é o ego. Então, precisa só controlar. Precisa ajeitar a frequência, tá? Porque a frequência tá. Deixa eu regular aqui, porque você tá descontrolado, tá? Então a espiritualidade vai regular ali aquela energia ali do ego, tá? Para não ser demais. Você tem que ter autoestima. Você tem que cuidar da sua autoimagem aqui do seu corpo, né? Veículo. Mas por isso que a espiritualidade ajuda, porque aquele que tem conhecimento ele sabe que ele não é esse corpo. Ele sabe que esse corpo ele está usando um veículo, tá? Então, por exemplo, o cara compra um veículo, ele está usando, ele não vai usar o veículo dele, ele vai. Agora, ele não pode ficar adorando aquele veículo, ele não pode ficar, ele é meu tudo. Ele não pode fazer isso, porque isso, a nossa adoração, o nosso amor tem que ser para Deus. Para Deus, tá? É o único que a gente tem que adorar e colocar a nosso amor para com Deus. Não como é que se diz, para qualquer outra criatura ou até mesmo para você se idolatrar, tá? Não pode, entra na idolatria, tá, pessoal? Aí ele fala, desenvolver a confiança e a assertividade. Então, o ego, ele faz com que a gente tenha confiança e assertividade, tá? O ego, ele é um regulador para que a gente viva aqui, tá, pessoal? As regras, nossa, ser um ego, a gente pode se atrapalhar também, tá? Ele tem que estar somente na frequência, regulado, tá? Sabendo usar toda a energia biológica, o desejo pessoal. Então, ele vai ter que controlar tudo isso. Não é o que está acontecendo com as pessoas, tá, pessoal? Estão totalmente descontroladas. Principalmente agora carnaval aí, tá?
Aí você vai ver, tá? O descontrole geral aí do ego das pessoas. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, a palavra ego vem do egon, que significa eu. Então, vem do latim, essa palavra vem do latim, né? Que significa egon, que significa eu. Então, tá falando do eu inferior. Então, o ego da gente é o nosso eu inferior aqui, tá? Mas a gente tem um eu superior. Existem muitos, como é que se diz, nome dado sobre esse eu inferior, que às vezes é o self, né? Tem o self e às vezes na psicologia fala o self verdadeiro, que é na psicanálise de Jung, né? Que é o self verdadeiro. Que é o self verdadeiro? É o nosso eu superior. E o self inferior é o nosso eu inferior, tá? Muda os nomes, mas tá falando do mesmo, como é que se diz? Personalidade. Então, a gente tem uma personalidade divina e uma personalidade terrena. E ela tem que entrar em concordância aí, tá, pessoal? Em equilíbrio aí, tá? Porque senão é o que acontece com as pessoas. As pessoas não estão buscando a sua espiritualidade, estão mais no ego, na personalidade inferior, tá? No eu inferior, fazendo a vontade do ego. Então, isso faz com que você se afaste dessa parte divina que você tem na sua consciência. É isso que é a morte de Deus, tá? Você tá apartado. É o que acontece com as pessoas. Quando as pessoas tendem a fazer mais coisa a Bíblia fala da carne, né? Deixa eu tomar um chá aqui, tá, pessoal? Quando a Bíblia fala que a pessoa está fazendo obra da carne, então é a obra desse eu inferior, desse ego, tá? Porque é instintivo, tá? A energia instintiva. Então, se você não está controlado o seu ego, você está nessa influência dessas energias. E às vezes não vai trazer um bom resultado para você, tá, pessoal? É isso que a gente tem que controlar, pessoal, tá? Ele fala que vem do latim que significa eu. Então tá falando que o ego, a palavra ego significa eu, né? Aí ele fala, o termo foi usado pela primeira vez por Sigmund Freud. Você conhece Freud, pessoal? Quem conhece aí? Coloca aí nos comentários. Considerando o pai da psicanálise. Então, quando eu estudei lá psicanálise, né, aí conheci Freud lá, falar de Freud, que ele que foi o fundador da psicanálise, né? Trazendo aí todas essas coisas do ego, do eu, do id, né? Tudo isso. Ele fala, para Freud, o ego é o centro da consciência. Então, para Freud, ele é o centro da consciência, tá? Que é uma parte que a gente usa aqui nessa realidade, tá? Ele só caracterizou essa parte aqui. Mas existe uma parte da gente, uma parte do eu superior, uma parte divina que também faz parte da gente, tá? É o que a gente está trabalhando, essa parte divina. A gente está trabalhando. Quando a gente trabalha... Por que, que esse tema que é da psicologia tem a ver com a espiritualidade? Por causa disso, pessoal. Porque a espiritualidade é isso, é você trabalhar essas energias. Na hora que a gente está trabalhando o pensamento, a emoção, né, o sentimento, então, a gente está trabalhando o ego e está trabalhando a espiritualidade. É por isso que eu já falei aqui, repito, tá? Os terapeutas, os psicanalistas, o
os psicólogos estão fazendo o trabalho da espiritualidade. Alguns sabem, tá? Alguns aí sabem, outros não sabem, está inconsciente. Ele está trabalhando a espiritualidade e não sabe, porque ele está inconsciente. Mas tem outros que já despertaram, né? Sabe o que ele está fazendo, o trabalho da espiritualidade. Tá? Quando você atende lá um paciente, ele vai lá com as queixas dele, né? Ah, eu estou com problema, né? Então, você está fazendo o trabalho da espiritualidade. Porque, pessoal, esse nome espiritualidade foi vinculado à religiosidade que foi criada aí pela Matrix. Por isso que quando eu falo de espiritualidade, as pessoas logo levam para que um lado religioso. Tem muito que ficar perguntando, onde é a igreja, qual é o grupo aí, irmão Samuel? Tá? Por causa disso. E isso precisa ser tirado da mente das pessoas, tá? A gente que é espiritualista, tem fundamento, conhece isso, precisa tirar isso da mente. Porque às vezes tem muitos espiritualistas que juntam aí essas coisas que é trazida aí do conceito religioso, tá? Aí muitas pessoas confundem na cabeça. Aí quando fala espiritual, tá falando disso. Ele nem sabe o que é, tá? E é preciso explicar. Por isso que eu tenho um vídeo aqui explicando o que é espiritualidade, tá, pessoal? Para tirar essa que a Matrix colocou na mente das pessoas, tá? Eu sinto muito, tá? Então diz que é o centro da consciência, Freud, né? Que influencia a personalidade, então, influencia a personalidade do eu inferior, né? E ajuda a manter a saúde mental. Então, esse equilíbrio do ego vai ajudar você a ter uma saúde mental, porque quando você, por exemplo, você pratica meditação, equilibra a sua mente, faz com que sua mente pense coisas. Então, você está trabalhando o ego, trabalhando a sua emoção, você está trabalhando o ego. Entende, pessoal? E a Bíblia tem informações falando para a gente trabalhar. Eu não sei por que os evangélicos se perderam nesse ego aí. Ele não estuda sobre isso. Mas a Bíblia está falando. Daqui a pouco eu vou mostrar para você. Se perderam nesse ego. Então, principalmente os líderes e pastores se entraram no ego aí, tá? E se perderam aí. Então, saíram da frequência da espiritualidade. Eu sinto muito, tá, pessoal? Por isso que esse tema que eu estou falando é bom estudar, tá? Porque a gente vai conhecer o que é o nosso ego, como a gente tem que cuidar, cada reação da gente, tá? A Bíblia ensina, pessoal, mas só que essas pessoas parecem que não entendem a Bíblia, tá? Aí ele fala, então, tá falando que vai ajudar a manter a saúde mental. Então, manter a sua mente equilibrada. A saúde mental é uma mente equilibrada, tá? Aí ele fala, o ego é responsável por impedir conteúdo do inconsciente entre na consciência. Então, o ego ele está impedindo de que ele é responsável por impedir que conteúdo do inconsciente, então, conteúdo do inconsciente são aquelas coisas que estão no nosso inconsciente, né, no campo mental, né? Lembra do estudo aqui? Tá aqui meu vídeo que eu falei sobre o campo mental. Tá aqui, pessoal. Tem nem tempo que eu já falei sobre isso. Então, o ego ele vai fazer com que esses conteúdos lá que tá no inconsciente não venha para a sua consciência. Não venha aqui para a sua, porque senão vai atrapalhar você. E tem muitas pessoas que estão sendo dirigidas por essa inconsciência. Por quê? Está dormindo. É isso que significa a pessoa estar dormindo, tá, pessoal? É a consciência, ela
está sendo dirigida por coisa do inconsciente. E a Matrix sabe disso. Ele quer que você fique aí nessa inconsciência. Não tome consciência de quem é você, de nada. Ele não quer que você fique inconsciente para ele ficar manipulando você, como está manipulando até agora as pessoas. A Matrix. Por isso que ele não quer que desperte. Então, o despertar é você tomar consciência, sair dessa inconsciência e tomar consciência. Foi o que Freud falou. Tá? Então, o que é que você é dirigido? Você é dirigido por essa camada do seu campo mental inconsciente. Tá levando você. Tá? Você tá aí nessa vibração, tá? E a espiritualidade quer tirar você daí, dessa inconsciência. E o que é que a Matrix quer? Ele quer manter aí você nessa frequência baixa. Então, por isso que ele dá aí comida a vocês, para alimentar comidas de baixa vibração a vocês. Música, vídeo, várias coisas aí, tá? Para manter você aí. Então, eu estou trazendo aqui o quê? Uma frequência para tirar você daí. Ele não gosta disso, tá? Então, ele diz que o ego é responsável por impedir que o conteúdo inconsciente entre na consciência. Então, se o ego está equilibrado, ele vai impedir isso, tá? Você vai se tornar mais consciente. Agora, se está descontrolado, você está dormindo, o que vai trabalhar mais é o seu inconsciente. Vai atingir a sua consciência. Aí ele fala, ativando o mecanismo de defesa, uma das suas principais funções é harmonizar o desejo do id, né? O desejo do id é o desejo inconsciente, com os valores morais do superego. Então, quem estudou psicanálise sabe, né? O superego é uma instância que Freud fala que é da nosso campo mental, que é os valores, esse ego pega os valores para bloquear esse id aí, que é um desejo inconsciente. É para deixar você descontrolado. Agora aí, carnaval, as pessoas estão soltando os desejos id dela aí, tá? Aí o superego não entra ali, tá? Porque valores morais, não, ali é um espaço para que o inconsciente, o id, seja trazido à tona. E às vezes até muitas coisas brabas, tá, né, pessoal? É trazido desse inconsciente. Então, ele fala que o ego ele vai fazer essa defesa das suas principais funções, que é harmonizar. Então, ele vai harmonizar isso, tá? Por isso que não pode, tem que ter o controle, tá? Por isso, quando vai para um grupo religioso, o grupo religioso quer proibir coisas, quer proibir, não, você, isso é pecado. Então, isso causa no seu ego, pessoal, no ego da pessoa, um travamento, porque a pessoa trava, porque o superego vem com muita força. Então, o superego não tem que estar com muito, ele tem que estar equilibrado, porque é a morais e os valores que a gente tem que ter, tá? Mas que o desejo do id, ele não pode ficar suprimido, preso. Que esse desejo do id é o desejo instinto humano que a gente tem. Tem que fazer esse instinto humano, mas de uma forma equilibrada. É por isso que eu falei, principalmente a energia do sexo, tá? Por isso que eu já falei aqui. Não existe nenhum mal quando você faz com equilíbrio, com amor, usa essa energia de uma forma equilibrada. Agora, o negócio é que as pessoas estão já no inconsciente, estão desequilibradas, estão usando essa energia com desequilíbrio. Esse é o problema. Aí quando vai para a religião, aí
Não, é proibido, não. E bota o medo, então. Entra o medo que esse superego entra com muita força. Isso também não é bom. Então, é para levar o equilíbrio. Então, a espiritualidade vai fazer com que você entre no equilíbrio com isso. Tá certo, pessoal? Ah, o que mais que ele fala? Ele fala, o ego pode ser benéfico ou prejudicial. Então, ele pode ser benéfico ou prejudicial, dependendo da forma como é usado. Então, dependendo da forma como você está usando o... Dependendo da forma que você está usando o ego, né? Ele pode ser prejudicial ou pode ser benéfico para a gente. Aí ele fala, por exemplo, o ego inflado pode levar propagação de qualidades que causa dano à pessoa. Então, se ele tiver inflado, inflado é tipo uma... Tá inchado, né? Tá, se o ego tiver inflado, ele vai levar você a ter uma propagação da qualidade do ego, né? Que vai trazer dano à sua consciência, à pessoa, né? E o ambiente ao redor. Então, ela não vai trazer só prejuízo para você, prejuízo também para outras pessoas. Por quê? Você está lançando energia no ambiente. Então, se você lança uma energia totalmente desequilibrada, uma energia baixa, você contaminou o ambiente e contaminou a outra pessoa. É claro, pessoal. Tá vendo? Por isso que a gente tem que ter o controle disso. Aí, o que mais que ele fala, pessoal? Ele fala, por isso, para controlar o ego, é necessário fazer uma reflexão em si mesmo. Então, por isso ele diz, para você controlar esse ego, né? Qual é a minha pergunta lá, pessoal? E por que temos que controlar nossa personalidade, né? Que é o nosso ego. E por que a gente tem que controlar? Porque ele fala, é necessário fazer uma reflexão sobre si. Por isso que a gente tem que controlar, porque ele pode ser tanto benéfico, mas ele pode ser prejudicial, tá? E como é que faz isso para controlar esse ego? É você ter uma reflexão sobre si mesmo e adquirir autoconhecimento através da espiritualidade. Às vezes, muitas pessoas precisam de terapia para facilitar esse processo. Então, às vezes o problema da pessoa ela não consegue lidar com aquilo, né? Não tem coisa. Então, ela vai ter que procurar uma terapia, né? Terapeutas aí de plantão aí, fique atento, tá? Que muitas pessoas vão procurar você, tá? Precisar de uma para facilitar esse processo, para ela começar a entender as coisas, trabalhar o ego dela. Então, ali o terapeuta ele vai fazer isso. E é um trabalho espiritual. Tá? Alguns sabem, outros não sabem disso, tá, pessoal? Então, ele fala que você tem que fazer uma reflexão sobre si mesmo. Então, você precisa ter consciência, refletir o que é que você está fazendo. E adquirir autoconhecimento. Então, adquirir autoconhecimento sobre você através da espiritualidade, você vai trabalhar esse autoconhecimento. Por isso que a espiritualidade está aí, pessoal. É o que eu estou aqui falando aqui para vocês. Por exemplo, essas pessoas que estão no meu canal, elas melhoraram. Foi o quê? Foi o passe de mágica do irmão Samuel. Tá, pessoal? Eu entendo isso, tá? Tem pessoas que se colocam aí, tá? Principalmente no meio espiritualista. Venha, aqui vai ter o poder que vai cair.
Mas é importante, tá, pessoal? A espiritualidade, seres dimensionais elevados, vai ajudar quando você está numa frequência boa? Vai, pessoal, tá? Mas não é assim. O trabalho já começa na gente. É a gente que começa a dar o passo de entrar na frequência para que Deus comece a dar um passo até você para trabalhar na sua vida. E você tem que permitir, tá? Se você endurece o coração, não tem trabalho da espiritualidade certa, tá? Tem pessoas aqui no meu canal, pessoal, que endurece o coração. E a espiritualidade não está operando na vida dela. Mas outras pessoas aqui estão operando na vida. Por quê? O que é que aconteceu que nenhuma está operando e nenhuma outra não está? É por causa disso. Por causa que está endurecendo o coração para esse trabalho da espiritualidade, né? Ela precisa juntar, ela precisa crer, ela precisa estar na fé, né? Tudo ali que Cristo nos ensina, os apóstolos nos ensinam, para ver uma alquimia interior. Eu até falei essa palavra aí no outro vídeo, não foi? Então, a alquimia é uma mudança do ferro para o ouro. É tipo uma mágica, né? É tipo uma mágica, um poder que vai transformar. Então, tem que acontecer isso no seu interior, tá? Que vai trabalhar, vai levar o equilíbrio desse seu ego aqui. Aí ele fala, às vezes, muitas pessoas precisam de terapia. Por quê? Não tem conhecimento, pessoal, não busca autoconhecimento, espiritualidade. São pessoas que estão aí com a consciência enterrada aí no ego, só está pensando nela. Então, o próprio sistema aqui leva você a pensar assim, né? Começa a colocar orgulho, vaidade em você. O próprio sistema aqui já contribui para que você fique no ego. Porque a Matrix faz isso, tá? Para que você não saia da frequência baixa. Não, fique baixo aí, tá? É o que a espiritualidade, é o que a Matrix faz, tá? E a espiritualidade quer que você eleve a sua consciência. Aí o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, assim o ego é fundamental em nossa vida, porque faz parte de todo ser humano. Então, é fundamental a gente trabalhar o ego, porque ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte de todo ser humano, todo ser humano tem ego. Aí ele fala, isso significa que ninguém pode ficar sem ele, ou simplesmente eliminá-lo. Então, você não pode eliminar o seu ego, pessoal. O que é que você tem que fazer? É controlar ele. Não tem para onde fugir. Ai, irmão Samuel, eu quero eliminar esse ego aí. Não existe isso, tá? Isso é conversa aí que eu já ouvi de alguns espiritualistas. Tá fora aí, tá? É o controle. Ele vai estar com você. Enquanto você viver aqui no corpo, você vai ter um ego aqui, tá? Ah, o que mais, pessoal? Faz parte do ser. Significa que não pode sem ele ou simplesmente eliminá-lo. No entanto, nos últimos tempos, o ego tornou-se um vilão. Então, vilão é uma palavra que dá para aquele que não é o mocinho, né? É um vilão que faz o mal. Então, às vezes o ego está se tornando o mal da pessoa. É por isso que a pessoa quer eliminar. Mas não é para eliminar. Aí ele disse, passou a ser visto como algo ruim ou negativo. Então, passou a ser visto o ego como algo negativo ou algo ruim. Não, não é, pessoal, que ele é ruim. É porque você não está sabendo controlar isso, tá? Então, passou a ser visto aí, tá? E por isso que muito espiritualista diz para você eliminar esse ego. Aí ele fala, como sinônimo de presunção e de vaidade. Então, presunção, orgulho, né? Uma pessoa. Então,
o ego, ele tem esse sinônimo que é a pessoa que tem orgulho, a presunção, se acha melhor do que a outra, ou então de vaidade, acha que pela vaidade ela é melhor do que a outra pessoa, tá? Então, esses são sinônimos do ego. Por aí você dá para ver se esse seu ego está controlado ou está descontrolado. Só por essa característica aqui dele, né? Então, aí ele fala, 50 minutos, né, pessoal? Nossa, pessoal, é muito é muito rápido que passa, né? Ele fala, por isso temos só que controlar o ego, porque ele faz parte da natureza humana. Então, só temos que controlar. Ele faz parte, a gente não pode tirar uma parte da gente. Você já viu isso? A gente vai tirar uma parte da gente e a gente não pode fazer isso. Vai ficar faltando, tá? Aí ele fala, ele alimenta nosso pensamento e emoção. Então, é o ego que alimenta o nosso pensamento, a nossa emoção, com a base no impulso do sentido, que molda a nossa posição e convicção própria. Então, é por isso que quando a gente está controlando o nosso pensamento, a nossa emoção, o nosso sentimento, a gente está controlando o ego. Então, irmão Samuel, como é que eu faço para controlar o meu ego? Controle através da espiritualidade a sua emoção, o seu pensamento, tá? E o seu sentimento. Entende, pessoal? É só controlar isso, pessoal. Com impulso nisso. Então, quando você está controlando o pensamento, a sua emoção, seu sentimento, você está trabalhando, você está controlando o ego. Para que o impulso, ele esteja controlado, para que os impulsos instintivos não levem você, né? Não impulsione você para o erro, para afastar você da frequência divina. Porque tem muitas pessoas se afastando por causa disso, tá, pessoal? Tá, pessoal? Então vamos parar aqui, tá? Esse nosso estudo aqui é a primeira parte. Vamos continuar. Eu vou marcar aqui. Cadê minha. Eu vou marcar aqui a segunda parte, tá? Deixa eu marcar aqui. Segunda parte. Vou marcar aqui, tá? Deixar até esses pessoal aí se acalmarem aí. Tão com fome, né? Aí por isso que estão fazendo zoada, né? Quando encher a barriga, eles vão ficarem quietinhos, tá? Então, vamos parar aqui, marquei aqui a segunda parte e vamos continuar a segunda parte no próximo bloco, tá, pessoal? Próximo bloco, a segunda parte do vídeo, tá certo, pessoal? Até a segunda parte.